slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Fala, meus queridos, uma boa tarde a todos. Meu nome é Leandro Deluca, conhecido como Deluca Trader, opero no mercado de opções binárias e no mercado de B3, mini índice, mini dólar. Se você chegou aqui a primeira vez no meu canal, seja muito bem-vindo. Já se inscreve para fortalecer o meu trabalho. Deixa sugestões nos comentários do que vocês querem que eu produza para vocês. Tá? Curte, compartilha, fortalece aí o canal, beleza? Galera, eu tava sumido por uns dias aqui sem produzir conteúdo no YouTube, porque eu tava numa correria. Devido aos novos projetos. Como vocês sabem, eu tinha um projeto que eu inclusive já cheguei a divulgar aqui nos vídeos, que era o projeto Lock Trader, onde eu operava ao vivo opções binárias com o pessoal e tinha 2 sócios como trader também, né, nesse projeto, que também operava, compartilhava suas análises, seus conhecimentos ali com a galera, mas a gente encerrou esse projeto, cada um seguiu o seu próprio projeto individual, e hoje eu tô com o meu, tá? No meu canal do Telegram e um grupo também público onde eu compartilho as análises, eu compartilho lives com o pessoal, tá? Eu ainda continuo fazendo as operações no mercado de opções binárias, operações ao vivo ali na IK Option e na Cotex, tá? E também no mercado de B3, mini índice, mini dólar. Continuo com as minhas operações ao vivo, ganhando dinheiro, batendo meta todos os dias, graças a Deus com o pessoal, tá? Eu vou deixar na descrição aqui o link dos meus grupos lá do Telegram para vocês se inscreverem. Quem quiser operar ao vivo comigo, de segunda a sexta-feira, tanto opções binárias quanto B3, beleza? Eu também vou voltar com mais frequência a compartilhar agora análise de pregão, tá? Do que eu fiz, do que eu produzi, tá? Qual foi as minhas tomadas de decisão lá no ao vivo também, inclusive as operações que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Qual foram as tomadas de decisões aqui que eu fiz foram passadas lá no meu grupo, ao vivo, pro pessoal. Graças a Deus todo mundo bateu meta, tá? No meu Instagram também, então se você não me segue ainda, já me segue lá no Insta, tá? Vou deixar aqui também na minha descrição o link do meu Insta. Lá eu compartilho nos Store as operações que a gente estava fazendo ao vivo. E graças a Deus hoje foi mais um dia de meta, já tem dias que a gente estamos batendo meta tranquilo, graças a Deus, que continue assim. Beleza? Então, eu vou compartilhar com vocês hoje a leitura que foram feitas aqui, inclusive dar umas dicas. Eu já passei aqui sobre o indicador 2MV frequência, e inclusive como fazer uma adaptação para o TRID também. E hoje ele foi essencial para as regiões onde o preço estava trabalhando e a gente fazer a nossa leitura, entender melhor o que estava acontecendo e aí sim tomar as nossas decisões de entrada, beleza? Então vamos lá que eu vou compartilhar com vocês aqui a análise. Maravilha, vamos lá. Primeiro, tá? A gente estava observando que, em relação a notícias, tá, pessoal? Inclusive, é uma dica que eu vou dar para vocês. Em relação a notícias, teve muita gente dizendo que o mercado ia despencar por conta das eleições e blá, 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 blá. Beleza. Aí, o que aconteceu? O mercado abriu aqui no pós-eleição, né? Um gap de alta e ficou o dia inteiro subindo. Depois que o mercado subiu, o pessoal falou, não, o mercado agora está otimista, o mercado agora vai continuar subindo e tal. Abriu com gap de alta e o mercado despencou. Pessoal, o mercado ele não trabalha no achismo, tá? Então, quando os traders estão querendo ir, os bancos já voltou. Então, operem sempre fazendo a sua análise ali do que está acontecendo no dia. Não vai muito nessas análises de que o mercado fluir em relação às pesquisas eleitorais, enfim, tal sentimento. Não. Tem muita coisa assim que é só para enganar mesmo a galera, confundir a leitura. Então, os grandes players, tá, as grandes instituições, eles já têm informações, então eles já sabem quando o mercado vai subir ou vai cair, enfim. Enquanto a galera tá achando que o mercado vai cair, o mercado já subiu e já voltou e eles estão ainda pensando se o mercado vai subir ou vai descer. Então, fiquem sempre atentos a isso, tá? Essa questão de notícias, beleza? Uma coisa que eu já ouvi há um tempo atrás, e isso eu carrego comigo, é que toda notícia no mercado financeiro já é antiga, tá? Então, os grandes players já sabem, já precificam o mercado. Então, fiquem ligados nisso, tá? Mas vamos lá. Aqui eu estou no gráfico de 5 minutos. Inclusive, foi um gráfico muito bom que eu usei para tomar minhas decisões. Claro, eu tenho outros filtros aqui que eu utilizo também, outros indicadores técnicos, tá? Que eu tomo decisões para fazer as operações aqui, rastreando os grandes players, as grandes movimentações, a grande entrada de fluxo de dinheiro, tá? Mas hoje aqui, uma leitura bem simples que eu observei
tá? Foi no 5 minutos, uma confluência limpa, e aí eu consegui passar essa visão, compartilhar com a galera lá, e graças a Deus a galera bateu meta, né? Foram trades bem tranquilos. Vamos lá. Eu vou pegar aqui o Point Fix, tá? Para fazer a leitura. Se vocês observarem, o mercado ele abriu hoje com gap de baixa, tá vendo aqui o gap, ó? Vou pegar aqui Se vocês observarem aqui, a gente tinha um espaço do gap, tá vendo, ó? Gapzinho de baixa, beleza? E aí o mercado ele já abriu, ó, dando um candle comprador muito forte, tá? Um candle comprador muito forte. O que que eu observei? Se vocês pegarem aqui e tirar um pouco o zoom, no pregão de ontem, o mercado, quando ele finalizou justamente numa zona aqui, ó, de consolidação, tá vendo, ó? Então, o que que eu fiquei observando? Essa região, que é a famosa região de range, tá? Região de range. Então, dentro desse preço aqui, ó, o mercado tende a ficar trabalhando, tá? Que é uma zona consolidada. Então, se vocês observarem, o gap nada mais foi do que o movimento ainda da consolidação. Quando ele rompeu a primeira barra e deu essa consolidada, eu esperei uma reação forte por parte dos vendedores, tá? Se vocês observarem, ó, não teve essa reação por parte dos vendedores tão forte, porque aqui, ó, ele acabou fazendo um pullback, tá? Um pullback na região do 0,5%, tá vendo, ó? Olha o tanto de rejeição que a gente tem. Então, ó, comportamento de candle, tá? Foi uma das principais tomadas de decisão. Observei primeiro o candle 1 de 5 minutos, tá? Claro, teve volume, teve muita coisa a favor. E aí ele fez o rompimento, voltou a testar, não conseguiu ganhar regiões de preço, deixando pressão compradora nessa região ainda. E aí o mercado fez esse rompimento. Após o rompimento, né, o engolfo ali do candle de venda, a gente teve a certeza, né, certeza entre aspas, porque nada é certeza, que o mercado iria fechar o gap, tá? Uma análise mais micro, vocês conseguem observar aqui, ó, que tínhamos uma mini estrutura de baixa, tá? E aí o mercado, ó, fez esse rompimento e deu essa sequência, tá? Mesmo quem não conseguiu pegar essa operação aqui, teve a oportunidade de entrar no 50% do pullback, ó, 50% do pullback, que inclusive deu uma operação muito boa. Se vocês observarem aqui, ó, o pullback do 0,5%, tá? Quando ele começou a deixar a pressão compradora, tá? Que teve gente lá no nosso ao vivo que especulou compra daqui. Conseguiu pegar até aqui em cima 500 pontos. Mesmo não pegando esses 500 pontos, aqui ó, no pullback do 50%, tá? Com um stopzinho aqui embaixo ó, de 200 pontos, deu para pegar tranquilo aí 400. É aquilo que eu falo. Operação 1 para 2. Você vai arriscar 200 pontos e você vai buscar 400. Você vai arriscar 100 e vai buscar 200, enfim, tá? É 1 para 2. E aí ele fechou certinho na região do 0%. Beleza. Se vocês observarem aqui, ó, quando ele chegou na região desse 0%, ele deixou já uma forte rejeição, tá? Então aqui era o 0% do preço, deixou uma forte rejeição, mas não conseguiu finalizar abaixo do último candle comprador. Não teve pressão de venda fechando abaixo da mínima do último candle comprador, apesar desse engolfo que teve aqui, tá? Então, dentro desse cenário, a gente pegou a compra e não fizemos mais nada. Estávamos observando, vendo se realmente ia entrar uma pressão compradora, ia entrar uma força aqui para jogar esse mercado para cima e possivelmente buscar lá correção da queda de ontem. Porém, ó, inclusive estava até com uma linha de tendência aqui, ó, traçada. Só que isso não foi, tá? Nosso gatilho de entrada. O que que eu fiz? Eu observei esse rompimento. Beleza, o mercado rompeu, fez seu fechamento aqui em cima e a sua máxima. Novamente ele foi lá, buscou uma nova máxima, reverteu para dentro da região do 0% novamente, certo? Não conseguiu perder a mínima aqui do candle, deixando uma mínima mais alta, sem fazer o engolfo, e novamente houve uma retomada da posição de compra, tá? O que que eu consegui observar, tá? Nesse candle aqui, ó, que foi inclusive a nossa tomada de decisão para uma venda, tá? Fiz uma leitura de um topo duplo. Pô, como assim, Deluca, um topo duplo? Sim, pessoal, um topo duplo. Se vocês lerem o contexto do mercado, o que que o mercado fez? Ele subiu, desceu, subiu e desceu. E esse candle aqui, ó, ele fechou abaixo da mínima do último candle comprador, tá? Então aqui foi o nosso gatilho de venda e surfamos, a nossa ideia era surfar até aqui, ó, todo o movimento de baixo. Inclusive foi a operação que eu compartilhei lá com vocês no meu Insta lá e mandei lá, inclusive lá no grupo do Telegram.
mas não conseguimos pegar todo o movimento, porém, essa subida que ele veio fazer o reteste aqui, ó, no fundo do 13, a gente conseguiu pegar aqui, ó, nessa queda, 600 pontos. Então, foi uma operação muito boa. Depois, fizemos mais uma operação. Hoje, graças a Deus, foi mais de 1.000 pontos, tá, que a gente especulou. Por quê? Porque a minha visão era o seguinte: se o mercado perder fundo, ele vai acionar um pivô e vai começar a cair. Se ele não conseguir perder fundo, ele vai começar a devolver o movimento, porque ele ainda continua dentro daquele range. Lembra que eu falei para vocês que o mercado está dentro desse range aqui, ó? Então ele está ainda na consolidação, ele só fez o falso rompimento. E aí quando ele chegou aqui, ó, o que aconteceu? Saímos da nossa operação, tá? Aqui. E logo em seguida, ó, ele deixou esse candle comprador fazendo um engolfo deste movimento, tá? Fazendo um engolfo deste movimento. Aonde que ele estava fazendo esse movimento? Em cima do 0,5%. Maravilha. Então, entre a região do 0 e do meio, já criou-se um espaço onde o preço estava trabalhando. Então, o que que eu comecei a observar? Se o preço voltar para cima do 0,5%, ele vai buscar 0%. Se ele romper, se ele, por exemplo, desse um candle para baixo, ele ia fazer o quê? Buscar menos 1%. E aí, em cima disso, a gente começou a observar o comportamento do candle. Maravilha. Inclusive, aqui no meu canal mesmo, eu deixei uma análise de um vídeo sobre pavis, tá? Isso aqui foi também uma tomada de decisão para essa entrada nessa operação, tá? Se vocês observarem, eu tive um candle comprador muito mais forte do que esse último vendedor, em cima de uma região, tá? Onde o preço foi impulsionado para uma alta, tá? Em cima do 0,5%, tá dentro do range, ok? Porém, ainda está na base de compra. Então, eu especulei uma compra nesse candle 18, com stop aqui embaixo, buscando o alvo no 0% ou na mínima. Inclusive, eu cheguei a comentar com a galera que seria possivelmente uma correção em V, tá? E foi o que fez, ó. Correçãozinha em V. E pegamos todo esse retorno do preço, tá? Então foi um trade muito bom, deu uma operação muito boa, tá? Pra gente, batemos meta tanto nessa subida quanto na venda e depois na subida novamente. Isso aqui era 10h30 da manhã, já estávamos em meta batida com mais de 1.000 pontos. E aí depois a gente ficou só estudando, vendo o que o mercado ia fazer. E olha só que interessante, tá vendo o que eu acabei de comentar aqui sobre as questões dos preços? Se o mercado começar a trabalhar abaixo do 0,5%, ele tende a buscar 1%, e se ele voltar, ele vai buscar o zero. Quando ele buscou o zero, o que ele fez? Ele rompeu 0%, rompeu aquela região ali que estava bem travado o preço, fez um pullback e aí ele deu uma espichada lá, ó, bem próximo ao 0,5%, tá? Novamente ele veio aqui buscar força nessa região. Aqui já começamos a observar que o mercado já estava numa progressão de alta, ou seja, o mercado já estava numa tendência de alta, tá? Ele já estava renovando seus topos. E aí, em cima disso aqui, a gente já não pensa mais em vender, tá? A gente já vai buscar filtros para uma possível compra. E a nossa compra foi realizada após esse engolfo desse movimento e houve aqui o rompimento do 0% novamente. Pegamos uma compra aqui, tá? Inclusive foi uma compra que deu 500 pontos bem tranquilo. Por quê? Porque eu fiz uma marcação lá pro pessoal exatamente assim, ó, na live. Eu tracei a linha de tendência deste ponto para este ponto, tracei essa linha de tendência também, mostrando que o mercado estava nesse triângulo, tá? Como o mercado está numa progressão de alta e aqui estava brigando bastante com esse viés comprador, mesma coisa, ó, deixou pavio. Pavio, no meu entender aqui, já não era uma rejeição, tá, do movimento, e sim uma entrega futura. Então, quando o mercado rompeu e ele voltou a testar, pegamos esse pullback aqui na base do candle 39 e surfamos essa alta pegando mais 500 pontos. Olha só que interessante. O risco da nossa operação, peguei aqui, tá, no fundo do 39, deixa eu aproximar o zoom para vocês. Ó, pegamos aqui a compra no fundo do 39, tá? No fundo do 39 eu peguei na abertura, inclusive, ó, peguei aqui a minha compra, chegou a ficar aqui 50 pontos para trás, coloquei meu stop aqui neste fundo aqui, ó, do 38, com 200 pontos de stop, e olha só, que operação linda, até lá o 0,5%, 630 pontos, tá? Deu um pouquinho mais, ó, deu quase 700, ó, deu 700 pontos. Eu saí aqui nessa operação com 600 pontos travado, tá? 600 pontos travado. E aqui já era meio-dia, depois desse horário aqui, tá? O mercado começou a ficar travado e já não estava interessante operar nele, ó.
porque geralmente meio-dia é horário do almoço da galera, o mercado perde liquidez, né? E ele ficou em range, ó. Ficou operando em range. Tá vendo? Ó? Então já não ficou interessante a gente continuar operando nesse cenário muito lateral, beleza? Então, a dica que eu queria dar para vocês é isso. Observem o comportamento dos candles em M5, tá? Claro, tem gatilhos para vocês operarem em tempos gráficos menores, porque o stop vai ser menor também, beleza? E procure sempre trabalhar dentro dessas regiões que inclusive foram o vídeo que eu fiz, foi o vídeo que eu fiz aí mostrando para vocês aqui, ó, regiões onde o preço tende a buscar, tá? Porque o mercado trabalha sobre preço, buscando valorização e desvalorização do ativo. Beleza? Galera, espero que vocês tenham curtido essa visão do que eu passei para vocês do pregão de hoje. Eu vou fazer mais vídeos compartilhando aqui a minha leitura sobre a questão dos pregões, das análises que a gente faz e estamos batendo meta. Se você quer operar comigo ao vivo, quer pegar todas essas análises ao vivo aí, entra lá no meu grupo do Telegram, tá? Acompanha lá, galera. A galera tá voando, inclusive no dólar hoje. Teve um aluno nosso lá, o Alan, que ele pegou uma compra aqui bem no horário da notícia, neste candle com 3 contratos e pegou toda essa alta aqui, ó. Toda essa alta. Ele falou, a análise que ele tinha feito era essa. Ele comentou que o mercado não estava conseguindo perder mínima, começou a deixar fundos mais altos, né? Não conseguiu renovar a mínima e aí estava para sair uma notícia no dólar. Ele pegou essa compra aqui, deixou uma compra posicionada aqui no fundo. A compra foi acionada e na hora da notícia, 11 horas da manhã, ó, teve uma notícia hoje no dólar, deu essa pancada para cima, ó, 45 pontos. Somente nesse trade ele fez quase R$ 1.000. Então a galera tá voando lá. Ele só queria buscar 1% e o mercado passou. Tá? Então, se você quer participar lá dos grupos, tá? Tem o grupo free também. Eu vou abrir live gratuita para operar com a galera. Então, entra lá no grupo do Telegram, tá? Se inscreve lá, fortalece, compartilha com a galera que você conhece do mercado financeiro. E o que tiver ao meu alcance que eu puder compartilhar com vocês aqui, a minha visão, os meus trades, eu vou compartilhar com vocês. Beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Fiquem com Deus e uma excelente semana a todos. Tamo junto.